Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Felipe e sou um discípulo, sou um servo de Cristo e estamos aí. Hoje o nosso tópico é sobre o quê? Como ser cheio do Espírito. Como ser, quando a gente fala ser cheio do Espírito, a gente fala como ser cheio de Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, abrir um pouco as escrituras, o que a palavra nos revela, o que a palavra nos diz, sabemos que ela deve ser aquilo que nos baseia, e a partir disso a gente vai comentando sobre, beleza? Então, bora comigo. Bom, primeira coisa que nós devemos saber é o que é o Espírito, para quê e por que nós precisamos dele. Então, abrindo nossa Bíblia em João 14, Jesus ele vai revelar muito bem quem é o Espírito, o que é o Espírito Santo. Bom, João 14, a partir do versículo 15, Jesus vai falar claramente que é necessário que o Consolador venha, ele vai trazer o Consolador. Quando ele fala do Consolador, ele está falando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é necessário que a gente tenha o Consolador conosco. O Consolador, que ele vai nos revelar coisas, vai nos fazer lembrar, vai estar conosco. Precisamos entender também que Jesus, ele precisou do Consolador, ele precisou do Espírito para testemunhar a necessidade do Espírito. Quando nós olhamos em João, capítulo 1, nós vemos João ele escrevendo que o Espírito desceu sobre Jesus, o Espírito ele repousou sobre Jesus. Ali Jesus mostrando como ele era 100% Deus, mas 100% homem também, né? E mesmo sendo igual a Deus, não quis ser igual a Deus, se fez em forma de homem, humilhando-se. E ele mostrando pra gente a nossa necessidade do Espírito, a necessidade de nós precisarmos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu sobre ele, repousou sobre a vida dele. E o Espírito é necessário em nossas vidas. Você lembra Jesus dizendo em João 16 que a partir do versículo 5, do versículo 7, ele dizendo claramente que era necessário que ele subisse, era necessário que ele fosse crucificado, era necessário para que o Espírito venha. Quando nós vemos o anúncio de Jesus, nós vemos que ele vem sendo chamado de Emanuel, que o significado do seu nome é Deus conosco. Mas por que é necessário que ele vá para que o Espírito venha? Porque a plenitude mais de Deus não é apenas ele conosco, mas é ele em nós. Então, quando o Espírito vem, não é mais Deus conosco. Jesus ressuscita e tudo mais, mas vem o Espírito. Deus em nós, o Espírito que ele é dado aos que creem. E nós vemos aí um ponto muito importante, a fé. Nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós olhamos isso em Hebreus 11. Então, é necessário nós termos o Espírito na nossa vida. O Espírito Santo é Deus, né? Jesus veio como Emanuel, como eu disse, né? E precisava vir um Espírito, Deus conosco. Por que nós precisamos do Espírito? Para estarmos cheios e para resistirmos aos momentos da tentação. Gálatas 5 diz que se nós vivemos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Abra aí, se você for abrir sua Bíblia em Gálatas 5, lá vai citar os frutos do Espírito. Nós precisamos gerar os frutos do Espírito. Nós recebemos o Espírito a partir de nós crermos, a gente ter fé em Deus. João 1,12. Contudo, aos que queiram e aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus vem sobre os filhos de Deus. E assim, nós também vemos que nós precisamos ter os frutos do Espírito. Ele vai citar lá amor, bondade, amabilidade. Então, é necessário nós termos o Espírito de Deus conosco, naquilo que nós vamos fazer. E ele fala que aqueles que fazem as obras da carne, se você for ler em Gálatas 5, as obras da carne, aquele que faz as obras da carne, ele não está com o Pai, ele não vem do Pai, ele não está com o Pai, ele não tem parte. Então precisamos fazer
frutos, precisamos dar frutos. João 15 vai dizer muito bem: aquele que está em mim e não dando fruto, ele é cortado e lançado fora e queimado. Mas aquele que está em mim e permanece em mim, ele dá muito fruto. E o que dá muito fruto, ele é podado para que cresça. Então, é necessidade nossa ter de dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Uma vida cristã, ela é necessária à frutificação, frutos do Espírito, frutos de Deus, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua sabedoria. Isso Jesus ele revela muito bem, está escrito nos mandamentos. Ele vai falar ali para o pessoal que está perguntando para ele qual que é o maior mandamento. Ele fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo. Contra esse não há lei. Então, nós precisamos frutificar. Uma vida com Deus é necessária a frutificação. Vamos prosseguindo aqui. Viver no Espírito é deixar os seus frutos cresçam, os frutos que o Espírito cresça. Os frutos vêm com um indicativo de santificação. Pelos frutos nós temos santificação. E por que é necessário a santificação? Por que é necessário estarmos santificados? Você pode ver em Salmos 24. Salmos 24 vai revelar muito bem porque é necessário. Lá fala que aquele que não tem as mãos limpas, né? Aí fala assim, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro vai subir ao monte. Quem subirá ao monte? Está escrito assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá ao seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então, santificação é transformação, transformação de caráter. É descer para subir. Nós vemos isso durante toda a Bíblia, que a realidade do reino de Deus é uma realidade inversa dos padrões desse mundo. Enquanto muitos querem subir, para você subir no reino de Deus, você precisa descer. Você precisa descer. Você lembra quando Tiago e João, e a mãe dele fala assim para Jesus: Jesus, quando você subir, prepara um lugar para meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E ele fala: não, isso não cabe a mim. E os pagãos, aqueles terrenos que eles focam nessas coisas, querem grandes lugares, querem grandes posições, mas vocês não. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja salvo, seja puro. Então precisamos de santificação para subir ao monte. Precisamos de santificação para estar mais perto do Senhor, mais perto de quem Ele é. Mais santificação. Nossa vida, o propósito da nossa vida é conhecer a Cristo, é manifestar quem Ele é ser discípulo. Discípulo, ele leva os seus ensinamentos, ele aprende para ensinar. O propósito da nossa vida é manifestar quem Deus é, cópia do Senhor, ser atalaias, pessoas posicionadas, pessoas guiadas, direcionadas com um propósito de levar a Cristo, de expressar o Rei, de expressar quem Ele é. A palavra cristão, ela vem de quem professa quem é Cristo, de quem leva a palavra. Primeira vez que a igreja é chamada de igreja, você pode ver em Atos 11, se eu não me engano, Atos 11 vai dizer que a primeira vez que ela é chamada igreja é quando os discípulos eles estão reunidos, aprendendo. E aí quando eles estão reunidos e aprendendo, eles vão e são chamados de igreja. Porque a igreja é reunir, aprender e ensinar. Reunir, aprender e ensinar. Filhos de Deus devem levar quem Ele é, levar quem é o Pai. E não existe acesso sem transformação. É aquilo que nós dizemos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá no seu santo lugar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então não existe acesso sem transformação. Não existe next level, né? Uma subida de nível, próximo nível, sem transformação.
Já diria Romanos 12, a partir do versículo 1 e 2, lá vai dizer muito bem, ó, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, um sacrifício racional. E aí no versículo 2 vai dizer o quê? Não vos amoldeis nos padrões deste mundo, mas transformai a vossa mente para serem capazes de conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sem transformação, nós não conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não acessamos um novo nível. Nós não acessamos um novo lugar. Sem chegar mais próximo, sem ser mais íntimo, a gente não chega a um novo lugar. Sabe? Tem certas coisas que Deus vai só revelar. Jesus só vai revelar para aqueles que são discípulos. Discípulo é aquele que aprende. Você olha que Jesus, ele ensinava por parábolas às outras pessoas, mas aos seus discípulos ele falava mais intimamente, porque eles conheciam aquilo que ele estava falando. Eles conheciam o melhor do seu Senhor. Então é importante nós termos transformação para acessar. E nós precisamos buscar os frutos do Espírito, né? Como se encher? Como se encher? Nós entramos no nosso último tópico. Como se encher? Como ser cheio? Gálatas 5 falando muito bem. Buscar os frutos do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos ter os frutos do Espírito. Precisamos do Senhor. Precisamos se encher no nosso dia a dia. Bom, acompanhe comigo Efésios 5:18. Lá vai dizer dessa seguinte forma: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixam-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Deus. Então, como se encher? Como? Porque há essa necessidade. Não se encha daquilo que é terreno. Se encha daquilo que vem do Espírito, dos frutos do Senhor. Como estar mais próximo de Deus? Porque quando nós falamos se encher do Espírito, é estar mais próximo de Deus. Conhecer mais de quem Ele é. Quem acessa a intimidade conhece mais o Senhor. Então, nós precisamos se encher. Aqui ele disse muito bem, com hinos, cânticos, salmos, falando entre si com salmos. E também eu venho para complementar isso, falando de 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23, que vai falar assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Busque aquilo que te edifica. Edificação quer dizer a gente está bem firmado. Uma edificação de um prédio, uma edificação de uma casa. Você olha que quanto maior a edificação, mais tem para crescer esse edifício. O edifício, ele mostra muito sobre o que será a construção. O edifício, a fundura, né? Ele fala sobre como a construção pode crescer. Por isso precisamos estar edificados. Bom, edificar, a gente precisa de edificação. Tem certas coisas, por exemplo, músicas, algo que eu sempre bato na tecla. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Há certas músicas que você vai falar assim: isso aqui me é lícito, não tá falando nada, não tá negociando nada. Mas convém, mas edifica. As palavras que saem da sua boca convém, elas edificam. Porque se você quer uma vida mais próxima de Deus, uma vida de frutificação, você precisa buscar aquilo que edifica, aquilo que te faz ter um crescimento espiritual, buscando a Deus em todo tempo, buscando a Deus em todo momento, se estabelecendo, buscando viver no Espírito.
para conhecer mais a Deus e se afastar daquilo que não convém. Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Por quê? Porque quando nós vemos o Espírito, ele nos ajuda a lembrar. Olhe para João 14, ele nos ajuda a lembrar, recordar. Então ele lembra da palavra. Ele lembra daquilo que você está buscando, porque a palavra, ela também é quem Deus é. Nós conhecemos Deus também através da palavra. Então o Espírito ele nos ajuda a lembrar. Nos ajudou a lembrar, tá no momento ali, ó, você não pode falar isso não. Então ele nos ajuda a lembrar. Então nós não satisfaz o desejo da carne, com a murmuração, com as coisas, e aí a gente foge dos desejos da carne. É por isso, porque estar no Espírito, estar em Deus, não vai te livrar de pecar, não vai te livrar de vir tentação. Mas estar em Deus vai te fortificar, te municiar para esses momentos de abalo, esses momentos que é necessário uma força que não depende apenas de você. Então aprenda a estar dependente do Espírito, dependente de Deus, dependente da palavra de Deus, daquilo que Ele fala. Bom, então que resumimos nisso? Que precisamos estar cheios, encher sempre do Espírito, continuamente, todos os dias. E esta palavra, ela se renova cada dia. Então busque, 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 se encha, se municie, esteja cheio de Deus. E para finalizar, o que nós podemos comentar aqui, lembra de Paulo? Quando ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, o segredo para ele combater o bom combate, terminar a carreira e ter guardado a fé, se livrando das outras coisas, foi essa manutenção diária da fé. Guardando a fé, fez com que ele combatesse o bom combate, terminasse sua carreira, completasse a corrida que ele tinha para correr. Por quê? Ele guardou a fé, manutenção da fé. Viver no Espírito também é estar colocando manutenção na sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Espero que essa palavra, espero que esse ensinamento, espero que essa revelação da palavra possa ter te edificado. Deus te abençoe. Até a próxima.